estávamos lá. Então, muito bom dia a todas e a todos. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar também aqui a entidade que hoje temos o gosto de receber, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol. É sempre um gosto ouvirmos estas entidades que têm tanto para nos oferecer. Também sei que era do interesse da entidade poder vir cá dar o seu próprio contributo e, portanto, dar aqui uma breve explicação de como é que vai funcionar esta audição. A entidade tem uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos, temos a devida tolerância, mas pedia que não ultrapassassem muito o tempo. Depois, cada partido terá 3 minutos para a intervenção, seja em termos de uma intervenção mais geral ou então apenas de questões colocadas à entidade, e por isso mesmo no final voltarão a ter novos 10 minutos para dar as respostas ou para fazer as devidas declarações, tendo em conta as intervenções feitas. E, portanto, sem mais demoras, passaria então a palavra a vossa... Peço desculpa, eu devia também ter apresentado, neste caso, a vossa comitiva. Luciano Pedrosa Gonçalves, Presidente da Direção, Sérgio Miguel Cardoso Mendes, Secretário da Direção, e Henrique Bento Borges, Diretor de Marketing e Comunicação. E, portanto, assim sendo devidas as apresentações, passo então a palavra. Bom dia a todos novamente, de uma forma mais institucional, e começar por vos agradecer o convite para aqui podermos estar presentes e cumprimentar-vos, Sr. Caro Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, Deputado Luís Graça, caros deputados do Grupo de Trabalho, Integridade, Igualdade, Combate à Violência, caros elementos do Observatório da Violência contra os Atletas. Gostaria de iniciar a minha intervenção agradecendo desde já o convite endereçado à PAF para podermos aqui estar presente e podermos falar um bocadinho daquilo que é a nossa preocupação e que deve ser a preocupação de todos que gostam de desporto em Portugal. Eu gostaria de primeiro enquadrar um bocadinho aquilo que é a nossa associação. Muitos de vós podem não conhecer ou não saber qual é o papel que a nossa associação tem, mas a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, que orgulhosamente represento desde 2016, é uma associação de classe que representa os cerca de 4.000 árbitros portugueses, não apenas aquele grupo de elite que capta sobre si semanalmente os holofotes e a atenção da sociedade portuguesa. Gosto de falar no todo porque ele abarca também os jovens árbitros que semanalmente entram em campo de norte a sul do país para dirigir jogos de atletas que por vezes pouco mais novos são que eles, sujeitando-se ao extravasado de frustrações e à necessidade de afirmação de muitos pais que pensam ter em casa um novo craque. Até aos árbitros de topo que fazem parte do jogo, que serve do ópio de milhares de portugueses, que ao mesmo tempo servem também como arma de arremesso dos pseudo-entendidos em quase tudo, que aproveitam o pseudo-status que uma parte da sociedade lhes atribui. Estes pseudo-especialistas contam com o beneplácito de alguma comunicação social que não só lhes dá espaço de antena, como lhes permite utilizar o tempo de antena concedido para fazer comentários encomendados com recurso a expressões ofensivas e grosseiras. Desta forma, através de discursos inflamados que servem interesses pré-definidos e procuram condicionar a opinião pública, provocando um mal terrível a toda a classe e a toda a modalidade, sem que tenham a verdadeira noção desse facto. Na realidade, o discurso que visa condicionar a atuação do árbitro do próximo grande jogo acaba por ter influência na forma como é visto o desempenho de um jovem árbitro de 14 anos que está em Bragança ou em qualquer outro ponto do país. É neste campo que a PAF tem tido um trabalho titânico na luta contínua para mudar as mentalidades em relação à figura do árbitro. Para nós, ele não só faz parte, não só parte do jogo, como é um elemento fundamental. Gostaria de vos fazer aqui um pequeno enquadramento daquilo que é a nossa realidade a nível nacional. Em todo o território nacional realizam semanalmente cerca de 10.000 jogos que envolvem, de uma forma presencial, cerca de 750.000 pessoas. De forma direta, contamos aproximadamente com 250.000 intervenientes, desde jogadores, jogadoras, milhares de jovens na formação, treinadores, árbitros e demais agentes. A estes, juntamos os 500.000 que assistem ao jogo ou se relacionam com ele de uma forma indireta. Só por estes números podemos perceber a importância económica e financeira do futebol em Portugal. Ele é também um agente dinamizador da nossa economia, seja através da venda dos equipamentos esportivos, das transações referentes à alimentação, ao transporte das equipas, dos seus adeptos e das demais despesas inerentes à realização de um jogo. Mas o futebol é muito mais que um produto económico. Para nós, é um fenómeno com uma enorme importância social que deve ser protegido.
É importante nós também percebermos que para dirigir os jogos em que intervêm os 280 mil atletas federados estão disponíveis cerca de 4 mil árbitros. Esta é a nossa realidade de árbitros em Portugal, 4 mil. Cerca de 400 têm uma idade compreendida entre os 14 e os 18 anos. Os números são preocupantes porque necessitávamos de 8 mil e apenas estamos a conseguir reter 20% dos 1000 jovens que anualmente tiram o curso ou concluem o curso de árbitro em Portugal. E muitos deles desistem nos primeiros jogos devido a questões de segurança, entre outros temas, mas o principal, a falta de segurança. Estes jovens são fundamentais ao jogo. Por um lado, são o último garante da verdade esportiva, mas não menos importante, desempenham uma importante função formativa junto dos jovens atletas ao assumirem o papel de educadores, passam a ser responsáveis pela gestão de emoções de todos os intervenientes. Ora, esta tarefa é cada vez mais complexa devido ao número excessivo de jogos. Por isso, ser tão crucial garantirmos a segurança dos árbitros para que eles tenham menos riscos e logo será possível naturalmente reter mais elementos e por essa via garantir melhores desempenhos. Tal como acontece nas escolas, queremos ter bons professores com condições de trabalho, com segurança para que amanhã exista uma sociedade mais instruída, mais formada, com homens e mulheres de excelência. A perda de valores na sociedade e a sistemática diminuição da essência da cultura desportiva tem originado uma escalada de violência que deve preocupar a todos. O desporto e o futebol são reflexo de uma realidade onde reina a ideia da impunidade e do faz de conta. É importante também termos a noção que em cada jovem árbitro que existe, em cada número de agressões que aconteceram nos últimos 4 anos, existiu uma pessoa, um filho, um pai, um irmão e uma mãe. Todos eles também pagam os seus impostos, todos eles também têm os seus direitos e a promoção da atividade física é um deles. Acontece que nas últimas 4 temporadas, 65 árbitros foram agredidos enquanto exerciam esse direito. 60% dessas agressões foram perpetradas por progenitores de miúdos de 7 e 8 anos que estavam a jogar. Estes números ganham maior dimensão quando percebemos que 2 das 4 temporadas em análise apenas realizamos 15% dos jogos previstos devido à Covid. Só esta época, no mês de dezembro, assistimos a 7 agressões. Sim, 7 agressões apenas num fim de semana. Desculpem, mas não tenho outra palavra para descrever estes números que não seja vergonha. É inevitável que possamos olhar para tudo isto que falámos e muito mais que poderíamos ter falado, sem percebermos também, e é importante percebermos também um bocadinho as causas deste fenómeno no nosso entender. E para nós elas são fáceis de identificar. Existe um claro clima de impunidade, mesmo sabendo, e permitam-me que também o faça nesta casa, mesmo sabendo que a APCVD e algumas associações têm contribuído para mudar este paradigma, aplicando penas exemplares, o facto é que continua a existir uma percepção que existe esse clima de impunidade. Ao facto não será alheio a algumas das decisões dos nossos tribunais e alguns dos comportamentos dos seus elementos. Como é que é possível conceder que um Estado de Direito demore 2 anos para condenar um indivíduo que agrediu o árbitro que dirigiu o jogo do seu filho? Este jovem, na altura com 16 anos, atingiu a maioridade pensando que nada iria acontecer ao seu pai. Será próprio de um país civilizado ter juízes que entendam que um árbitro, pela função que assume, aceita ser agredido física ou verbalmente a qualquer momento? Será normal que o TAD integre na sua lista árbitros, elementos que expressam frequentemente expressões públicas depreciativas em relação à arbitragem portuguesa? É esta a motivação que queremos transmitir aos possíveis e aos potenciais árbitros de futebol e futsal? É esta a ideia que queremos transmitir aos milhares de jovens que pretendem praticar desporto através do futebol? Outro dos motivos, naturalmente, a falta de contenção verbal por parte de todos os intervenientes continua a ser uma realidade inegável e inarrável. Pouco ou nada se tem feito. Os castigos esportivos têm sido brandos. A ação da ERC, entidade reguladora da comunicação social, continua a ser diminuta, para não dizer inexistente. A ausência de segurança é outra preocupação. Em 2012, o policiamento deixou de ser obrigatório nos recintos desportivos por razões de ordem economicista. Por via dessa alteração, temos jogos cuja segurança é garantida pelas forças policiais, por segurança privada e por elementos indicados pela equipa visitada, os vulgos PCS. O quadro que traçamos é negro. O ato de agredir um árbitro é um crime público.
Apesar disso, raramente as forças de segurança detêm o agressor em pleno delito. Quando é a equipa visitada a indicar os elementos que devem garantir a segurança, os mesmos adotam uma postura negligente ou passiva sempre que se deparam com incidentes. Muitos fazem-no por desconhecimento dos procedimentos a adotar, mas outros casos são eles os principais instigadores dos conflitos. Na APAF, é nítido e claro para nós, tendo em conta tudo aquilo e o conhecimento que temos do que vai acontecendo ao longo destes últimos anos, naturalmente não podemos defender outra coisa que não seja policiamento obrigatório, um regulamento específico para os pontos de contacto de segurança, enquanto não voltarmos a ter policiamento obrigatório, se é que alguma vez o voltaremos a ter. Deixar também bem claro que também não é isso que a APAF defende para bem do desporto, mas infelizmente, tendo em conta a sociedade que temos e tudo o que vivemos, naturalmente não existe outra forma sem termos um policiamento obrigatório na defesa dos vários intervenientes. Celeridade na justiça, aumento das penas para os agressores, proibição de entradas em recintos desportivos, redução de apoios a clubes prevaricadores, intervenção da ERC, cumprimento da lei da força policial. Acreditamos que é possível mudar mentalidades. Contamos com o efeito, com o auxílio dos agentes desportivos mais moderados e com uma verdadeira intervenção da entidade reguladora da comunicação. Todos desejamos mais e melhor informação e não discursos intolerantes de ódio e instigadores de violência. Defendemos que os elementos das forças de segurança devem aplicar o exposto na lei e não se omitam das suas funções quando são mais necessários. Sugerimos a criação de um regulamento para os pontos de contacto de segurança que prevejam formação contínua com uma equipa especializada e definição objetiva de critérios de recrutamento e obrigações a cumprir. Apelamos que a justiça seja mais célere e pensada. Neste domínio, recordamos que vocês, enquanto deputados, têm a liberdade, como legisladores que se o são, de alterar a emoldura penal para estas situações. Propomos que o poder político, principalmente a nível local, tenha um papel muito mais proativo e preventivo, fazendo depender a atribuição de subsídios do histórico de incidentes de violência. É urgente a mudança com o envolvimento de todos. E, para finalizar, alertamos que este problema não se limita ao futebol, pois o futebol é de todos. E o governo de Margaret Thatcher e os ingleses perceberam da pior maneira, em finais da década de 1980, por isso, o que se passou. Por isso devemos, em conjunto, encontrar soluções para um problema social, que é o da violência. Devemos enfrentá-lo de frente, reconhecendo que o desporto pode assumir um importante papel pelo interesse que capta. No entanto, no caso do futebol, quando verdadeiramente protegido, ele pode assumir-se como um veículo de mudança de mentalidades que urge realizar. Por favor, entendam que nós fazemos parte deste jogo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela intervenção e pela apresentação. Passamos então, nos termos em que eu também aqui apresentei, a palavra aos diversos grupos parlamentares aqui presentes. Como é hábito, também vindo da nossa comissão e como tem sido prática neste grupo de trabalho, passamos então a palavra ao principal partido da oposição, a deputada Inês Barroso, do PSD. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, mais representantes, portanto, Dr. Luciano Gonçalves, Dr. Sérgio Mendes, Dr. Henrique Borges, bem-vindos a esta casa e cumprimento também as senhoras e senhores deputados presentes. Em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de agradecer a vossa vinda à Assembleia da República, a este grupo de trabalho, agradecer também a partilha de informação que o Sr. Presidente aqui explanou de forma bastante assertiva e destacar também o papel crucial que a Associação, que a APAF tem feito ao longo dos anos em prol desta classe que tem sido sempre tão desconsiderada ou tão maltratada mesmo, podemos dizer isto. Obviamente que repudiamos todos, a todos os níveis, os atos de violência que os árbitros têm sido sujeitos e solidarizamos-nos, obviamente, com as vítimas e com toda esta classe profissional. Dizia há pouco, e muito bem, jovens que têm a idade, por vezes até menor, dos jogadores, estão a ser maltratados, continuam a ser desconsiderados e desrespeitados nos nossos campos de futebol, nos nossos estádios, o que para nós e para todos nós é
incompreensível. O Sr. Presidente disse vergonhoso, nós também nos associamos, obviamente que sim. O Grupo Parlamentar tem acompanhado os acontecimentos e as lamentáveis ocorrências que se têm registado nos estádios, nos campos de futebol e que têm levado a APAF a defender iniciativas e a promover medidas que mitiguem os efeitos danosos de índole verbal, física, psicológica e outros que estão a exercer sobre os árbitros. E, portanto, de uma forma muito sucinta, fomos ver os últimos acontecimentos e queremos felicitar a APAF pelas medidas e estratégias que nos últimos dias, ou no último mês, basicamente, tem desenvolvido. Portanto, a 14 de dezembro, a APAF faz sair o comunicado a exigir mais segurança às equipas de aprendizagem e punições mais severas para os agressores. Já vimos aqui na apresentação algumas medidas que este comunicado apontava. Mas o que é certo é que a vossa campanha tem sido sempre na segurança e com a colaboração de todos, portanto, o público, os agentes desportivos, todos somos responsáveis por isso. E a 4 de janeiro, com o lançamento da campanha, vamos todos fazer parte deste jogo para sensibilizar o público para o combate à violência, até porque no último fim de semana víamos os jovens árbitros a exibir a sua t-shirt alusiva a esta campanha. Queremos reforçar este nosso aplauso e dizer-vos que sim, que queremos todos fazer parte desta sensibilização coletiva nos estádios de futebol. É certo, ainda a 7 de janeiro, um árbitro foi agredido num jogo de futebol na Associação de Futebol do Porto e nas vossas publicações diziam que gostariam que houvesse não só maior segurança, mas que o castigo fosse mais célere, que eu acho que também é um fator muito importante. O Grupo Parlamentar do PSD faz questão de transmitir que poderão sempre contar com todos os senhores deputados para encontrarmos conjuntamente soluções que coloquem um travão nestes episódios. Perguntas concretas, a primeira mais de acordo com a vossa apresentação, se é possível fazerem chegar-nos esta apresentação, se porventura têm algum dados que nos digam em que escalões é que estão a haver maiores episódios de violência, e, concretamente, em relação a outra... Perdão, Sr. Presidente, já me estou a alongar. A APAF tem vindo a alertar para os episódios de violência e feito um conjunto de exigências que procuram garantir uma maior proteção. Na opinião da APAF, o que é que tem falhado no quadro legal atual? Considera que existem lacunas na legislação ou na sua aplicação? A APAF tem sido ouvida pelo Governo, pela APCVD, pelos organizadores, pelos promotores, pelas forças de segurança? Se sim, essas auscultações têm-se traduzido em melhorias dentro e fora das 4 linhas? Perante os alertas e exigências que têm sido colocados às autoridades competentes, qual é o feedback que têm recolhido destas reuniões? E, finalmente, qual é a posição da APAF face à nova proposta de lei do Governo para o reforço dos mecanismos de combate à violência, se vem ou não ao encontro das vossas exigências? Portanto, é uma proposta de lei que está em análise, faremos, o Sr. Coordenador há pouco também confirmava, faremos essa auscultação um pouco mais tarde, mas neste momento, se já conhecerem esta proposta, se podem dar-nos alguma indicação. Muito obrigada e, mais uma vez, obrigada por terem vindo. Exatamente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado João Castro, faça favor. Senhores Deputados, Sr. Coordenador, cumprimentar a PAF e a o Sr. Presidente Luciano Gonçalves e a equipa que o acompanhou e cumprimentar pela apresentação aqui feita, que estamos registamos a pertinência da sua apresentação e as questões que aqui nos levantam e tentar, de alguma forma, criar um mecanismo, criar as sinergias para que possamos fazer também parte da solução que todos desejamos para aquilo que se passa, ou para alguns comportamentos que infelizmente acontecem e felizmente são de exceção no fenómeno desportivo, até pelos números aqui apresentados. Gostaria de dizer que este grupo de trabalho, que decorre da Comissão de Cultura e Desporto, incide, ou tem uma incisão
exatamente nas questões que levantam, ou seja, a sua designação é de integridade, igualdade e combate à violência no desporto. Ou seja, nos últimos anos, penso que foi a primeira, a Assembleia da República costumava ter um grupo de trabalho para o desporto de uma forma mais abrangente e foi entendido nesta fase do processo, ou nesta legislatura, que a pertinência do grupo de trabalho que incidisse sobre este problema concreto, ou sobre estes problemas concretos, não é? Teria melhor objetividade e poderia traduzir melhor a ação por parte daquilo que são os deputados e daquilo que é a ação da Assembleia da República neste processo. Passando por cima dos números que apresentou e que nos pareceram elucidativos como um bom retrato da situação, há aqui há algumas notas que nos deixou. Referiu que algumas instituições aplicam castigos exemplares, mas depois que havia um clima de impunidade e que havia castigos brandos, ou seja, portanto, denota-se que há uma disparidade nos critérios aplicados, pelo menos dentro do movimento associativo. Falou na questão do policiamento obrigatório, na questão dos custos associados, mas depois há mecanismos de regulação e de intervenção menos formais, digamos assim, mas depois referiu que a PSP normalmente não intervém e quando intervém de forma um pouco benévola, não é? Nem sempre. Mas isso indicia que estaria presente. Ou seja, parece-me que há aqui também uma disparidade, onde umas vezes está, outras vezes não está. Como é que isso é regulado? E aproveitava para fazer esse esclarecimento. Porque nós estamos, no fundo, estes dois exemplos que aqui evoquei, retirados da sua intervenção, decorrem de um mecanismo de funcionamento de autorregulação da modalidade e da ação da modalidade. E, portanto, a ação deste grupo de trabalho e a reflexão que este grupo de trabalho possa fazer tem este pressuposto como elemento crítico nas fronteiras a definir, ou seja, há questões que se passam fora, há questões que se passam no momento do jogo, dizem mais diretamente respeito à PAF e que parecem-me claros que terão tal sua alçada das respectivas federações que tutelam a atividade, mas depois há, associada à existência desse jogo ou desse evento desportivo, há um conjunto de situações que poderão ocorrer, incluídas nestas questões da integridade e da violência do desporto, que ocorrem sob a alçada da lei geral, ou seja, já fora da alçada daquilo que é a tutela das próprias federações e daquilo que é a tutela do próprio movimento associativo desportivo. Não sei se estou a ser explícito nesta... E, portanto, gostaria de ter o vosso comentário sobre se já tem reflexão feita sobre isso, sobre até onde é que deverá ir a lei geral e até onde é que essa lei geral consegue ser coordenada com aquilo que é a tutela pela modalidade, pelas federações desportivas neste caso, e Para terminar, Sr. Deputado. Já termino, ou se essa legislação, se a lei geral deverá incidir sobre a lei que a tutela da modalidade deve aplicar. E para terminar, repetindo a dúvida e a questão que aqui foi levantada pelo PSD, já termino, tem a ver com a legislação proposta e que neste momento está em análise e que está em apreciação no sentido de ser aprovada. Nomeadamente do regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à STOFB e à intolerância nos espetáculos esportivos, que altera a Lei 39 de 2009, até que ponto é que ela pode penetrar mais fundo e ser mais abrangente, não só para os espetáculos desportivos, mas para a atividade desportiva fora do espetáculo desportivo, ou a que antecede ou que procede
o espetáculo desportivo e em que medida foi anunciado pelo Governo que vários agentes tiveram intervenção, as federações, as ligas, os comitês olímpicos, várias associações representativas, se a APAF também foi ouvida e se participou neste processo, e qual é que é o entendimento que tem sobre o caminho ainda a percorrer neste afinamento que, obviamente, tem que existir para os casos que ainda persistem nesta chaga que afeta o desporto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Castro. Passamos então a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Partido Chega. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Senhoras e senhores deputados, desde já cumprimentar o Dr. Luciano Gonçalves, Presidente da APAF e a restante direção, e, de facto, ressalvar a importância de aqui estar presente hoje, neste grupo de trabalho, que tem como âmbito o combate à violência no desporto. Deixando de parte qualquer tipo de clubismo ou consideração sobre casos ou possíveis casos de corrupção, que infelizmente não são poucos e em nada dignificam o futebol, tal como os clubes e árbitros portugueses, quer efetivamente centrar no tema violência. Todos sabemos que os árbitros são sempre o maior alvo das agressões, ainda que, em casos reiterados de suspeitas de favorecimento ou corrupção, possam fomentar o fenómeno. Como já afirmei, quero deixar este aspecto de parte por duas razões. Em primeiro lugar, condenamos sempre os atos de violência e, segundo, porque temos conhecimento de que a maior parte das agressões acontecem nas ligas menores e não naquelas onde os tais casos de corrupção mais acontecem. Posto isto, basta ir ao Google e escrever agressões a árbitros. Só em dezembro são dezenas de notícias de casos de agressões, com o dado alarmante de que nas camadas jovens têm vindo a aumentar. E para nós é algo dramático, porque é efetivamente com e através dos jovens que devemos mudar este paradigma de violência no desporto. E o que assistimos é justamente o oposto. Têm que ser tomadas medidas urgentes, nomeadamente na formação e camadas jovens, já que eles são o futuro e são eles que têm de limpar esta página negra do nosso desporto. Posto isto, passo de imediato a realizar as questões que tenho para o Sr. Presidente da APAF. Dr. Luciano Gonçalves, o que é que tem falhado? Este tema não é de hoje, antes pelo contrário, portanto, o que é que tem falhado? Foram apresentadas no vosso PowerPoint alguns dos problemas, mas haverá falhas mais efetivas, digamos assim, e mais importantes que urge estudar e acabar com elas. Mas sabemos que, infelizmente, as forças de segurança cada vez têm menos meios e vão fazendo literalmente o que conseguem. Mas a solução não pode também passar apenas pelo reforço do policiamento, pelo que pergunto se alguma vez foi pensada uma campanha nacional de sensibilização e formação nas escolas, nos escalões jovens e de formação sobre o tema. Sabemos também que já existe legislação punitiva aos agressores, mas que efetivamente não está a ter resultados. Porquê? E não posso deixar de perguntar, e espero que não me leve a mal, mas as inúmeras suspeitas de casos de corrupção de um futebol nacional movido por interesses, com dirigentes a instigarem suspeitos e ódios, o que pensa de todo este cenário? Não se torna num claro fomento aos inúmeros casos de agressões sobre os árbitros? E para terminar, perguntamos também, relativamente à proposta de lei número 44, que visa supostamente reformar com mais mecanismos ao combate à violência no desporto e realizando a quinta alteração à Lei 39 de 2009, de 30 de julho, pedi-lhe alguns comentários. Pergunto também se será possível nós termos acesso, portanto, à informação que nos foi prestada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sendo assim, feitas as intervenções dos grupos parlamentares aqui presentes, devolvo então a palavra aqui à APAF, Sr. Presidente, para mais 10 minutos, se entender, não se sinta na obrigação de utilizar todo o tempo, de qualquer forma o tempo que tem à disposição. Obrigado. Sim, eu agradeço todos os comentários, os contributos dos senhores deputados e da senhora deputada, e gostaria de começar, e permitam-me também com a mesma frontalidade e com a mesma franqueza que o Sr. Deputado do Chega o fez, permita-me também que o faça também, e também pedindo que não leve a mal este meu comentário. Mas é mesmo contra toda esta especulação e todas estas perguntas
que são feitas com segundas intenções, que não contribui em nada para aquilo que é a valorização do nosso futebol. Como o Sr. Deputado estava a perguntar se a nossa opinião, se os casos de favorecimento ou de possível corrupção que existe, se não podem ser uma justificação para estes motivos de agressões, eu pergunto se, pondo no prato da balança também, se as situações que são conhecidas noutras áreas da sociedade, inclusive na política, com decisões em maior número que tem acontecido do que no desporto, se você também defende da mesma forma que isso seja um motivo para que possa existir agressões. Sr. Deputado, sim, naturalmente o que eu quero transmitir é que não pode jamais, de alguma forma, situações que sejam crimes e que devam ser punidos, e todos os crimes de corrupção, seja na arbitragem, seja em qualquer outra área da sociedade, devem ser punidos, jamais podem justificar ou podem acelerar a violência, seja em que área for. Portanto, naturalmente, o que direi da minha parte é que, naturalmente, todas as situações que existam de corrupção ou de possível corrupção efetiva e concreta e não especulativa, que exista, e é importante também termos essa noção que casos concretos que tenham tido decisões em tribunal sobre casos de arbitragem não são assim tantas, e já foi há muitos anos, como o Sr. Deputado bem sabe e bem se lembra, nada tem a ver com aquilo que é alimentado ou especulado e que nunca passou de uma suspeição. Naturalmente, jamais essas situações podem alimentar ou justificar ou dizer que pode ser um acelerador para a violência. Infelizmente, o que é um grande acelerador para a violência é isso mesmo. É estes tipos de comentários, e permita-me a expressão, mas é esse tipo de comentários que são aproveitados por espaços de antena que são dados a algumas pessoas para alimentar isso nos canais de televisão, e naturalmente isso tem um reflexo na base de uma forma incompreensível. Senhora Deputada do PSD, agradecer também os seus comentários e apenas responder de uma forma efetiva, também para que não perca muito tempo, e possam ficar esclarecidos. Sobre, naturalmente, a todos os colegas, iremos fazer chegar-vos este documento com todo o gosto, a responder que no escalão onde existem mais problemas atualmente é no escalão de séniores, portanto, no escalão de séniores é onde atualmente nós temos agressões físicas. Muito recentemente, isto tem sido aqui um pouco mudança de paradigma, em 2017, 2018, nós tivemos, era na formação onde nós tínhamos esse maior número de agressões. Também dar aqui um dado também pode ser muito interessante, que o número de agressões, apesar desses dados não serem nossos, naturalmente, deve ser da ANTF e do Sindicato dos Jogadores, hoje em dia temos muitas agressões, ou acontecem também muitas agressões na formação contra treinadores e dirigentes de equipas, portanto, por parte dos pais, portanto, também é um dado que também acho que é importante. E dizer também que, efetivamente, sobre a questão o que é que nós entendemos, existe lei, efetivamente existe lei, só que acaba por não ser utilizado, ou seja, os nossos regulamentos, existem regulamentos, mas acabamos por ter regulamentos que têm um espaço de castigo ou de punição muito grande. Ou seja, os conselhos de disciplina acabam por optar sempre pelos mínimos, quando efetivamente poderiam, em meses, e quando poderia ser em jogos, depois atribuem castigos em 2 meses, quando mês e meio o campeonato está parado. Ou seja, temos aqui um espaço, efetivamente, que naquilo que são os regulamentos, e aproveitando também já para responder à pergunta também do Sr. Deputado do PS, efetivamente estas situações acontecem porque não existe um regulamento disciplinar que seja transversal de Bragança ao Algarve, Madeira ou Açores. Ou seja, cada associação, cada uma das 22 associações tem o seu regulamento disciplinar, e que uma agressão em Bragança não tem a mesma moldura penal que tem uma agressão em Lisboa, o que naturalmente não pode fazer, certo, moldura, e muito bem dito pelo meu colega, moldura e aplicabilidade. Ou seja, numa delas poderemos estar a falar em número de jogos, noutra poderemos estar a falar em meses naturalmente, não faz sentido. Dar também aqui uma nota também muito importante, o que está a acontecer muito, um fenómeno que está a acontecer muito, e que tivemos várias situações nos últimos meses, é perseguições que estão a existir nos jogos de formação, perseguições dos pais
aos árbitros nos finais dos jogos, ou seja, após o jogo terminar, existirem essas perseguições. Volta novamente também a embater um pouco naquilo que o seu deputado do PS falou há pouco, em que isto também acaba por entrar naquilo que é a esfera do regime geral, onde deve intervir efetivamente, intervir o Estado. Apenas também dizer que efetivamente nós temos sido recebidos pelas várias entidades, dar também esta nota, até porque também é uma entidade que faz parte e que foi criada também com o intuito de ajudar efetivamente o desporto, que é o Tribunal, que é a APCVD, o Tribunal Arbitral do Desporto, não, aí também já vou, mas não era esse que eu queria falar. A APCVD, sim, efetivamente, também tem tido um papel muito interessante, seja a nível pedagógico, seja a nível colaborativo com a APAF e com os nossos associados, portanto, dar também essa nota, inclusive numa vertente que para nós também é muito importante. Eles têm vindo a fazer algumas ações de formação com os nossos árbitros, ou seja, eles próprios também dizer aquilo que, a nível procedimental, aquilo que os nossos árbitros devem fazer de forma diferente, também para que possa existir uma punição mais efetiva e onde eles possam intervir, mas depois também temos a APCVD a ter algumas decisões satisfatórias, ou seja, que sentimos que se revimos nessas decisões, mas que depois, infelizmente, o Tribunal Arbitral do Desporto acaba por, de uma forma incompreensível, acabar por as anular. Dizer também que sobre a questão da proposta que está em cima da mesa de combate à violência no desporto, aproveitando para responder também aos 3 grupos parlamentares, que a APAF, através da CAJAP, portanto, que é a Confederação de Árbitros e Juízes das várias modalidades, foi ouvida neste âmbito, deu os seus contributos neste âmbito e que efetivamente é uma proposta arrojada, é uma proposta interessante, muito, no nosso entender, muito direcionada para os espetáculos desportivos de topo e ainda pouco direcionada e efetiva para a realidade onde se passa 70% dos jogos a nível nacional. E aqui não só apenas no futebol e no futsal, é em todas as modalidades desportivas. Portanto, ou seja, muito interessante. É um passo, sem sombra de dúvida, mas, no nosso entender, poderia abranger mais e ser mais efetiva e ser um bocadinho mais arrojada naquilo que diz respeito ao futebol de formação. Dar apenas, sobre a questão em resposta às questões do Sr. Deputado do PS, que também muito agradeço, a questão dos castigos exemplares e castigos brandos, eu estava a referir-me a isso mesmo. Como disse há pouco, existem vários regulamentos de disciplina, várias associações, cada uma tem a sua forma de entender uma agressão, uma delas entende um empurrão a um árbitro ou um aperto a um colarinho, não consideram uma agressão com gravidade, outras entendem que só efetivam ou só vão a uma moldura penal mais efetiva quando existe mesmo um murro ou um pontapé. Portanto, e por isso é que existem estas questões de existirem alguns castigos que acabam por ser muito brandos e que demoram muito tempo a sair, mas dar também nota que também temos castigos exemplares, como disse, porque efetivamente temos alguns atletas que ficam anos e anos sem poder praticar desporto, tendo em conta que também é proibido naquilo que é a nossa lei, que se possam excluir de vez estes agressores. Sobre a questão das forças policiais, também dar aqui esta nota. Efetivamente, a força policial só está em alguns jogos. Ou seja, os elementos da força policial só estão em alguns jogos, mediante aquilo que é definido por uma comissão que existe nas associações de futebol e que consideram o que são jogos de risco elevado ou jogos de risco moderado. Depois também variam muito de associação para associação, ou seja, é mais fácil as associações de futebol do interior, algumas delas, e quando existe também naturalmente essa vontade das associações, é mais fácil terem mais jogos com policiamento do que existirem noutros grandes centros onde o número de efetivos é muito menor, existe um número muito maior de jogos e logo o número de efetivos são inferiores. Mas quando eu dizia que efetivamente é importante, quando eles existem, quando a força policial está presente e assiste a uma situação dessas,
de agressão tem que atuar. E, efetivamente, o que nós nos deparamos, e passo a frisar também ou relembrar aquela situação que foi abordada também por vós, senhores deputados, na questão do mês de dezembro, das 7 agressões, no mesmo fim de semana tivemos situações caricatas. Em 4 jogos, salvo erro, em 4 jogos, com policiamento, apenas um foi detido. Ou seja, apenas um elemento da força policial entendeu e tinha conhecimento que aquilo era um crime público. Os outros 3 colegas apenas ficaram com os dados do agressor. E em janeiro, novamente no Porto, precisamente igual. A agressão que falou há pouco a Sra. Deputada que houve no Porto, precisamente igual. Ou seja, uma agressão, força policial, inclusive naquele jogo tinham 8 elementos de força policial, num jogo de futsal. Os 8 colegas, nenhum deles acabou por ter a noção que aquilo tinha que ser detido. Dar-vos também uma nota disto, dar-vos também uma nota desta situação. Isto, efetivamente, é falta de formação, claramente. Só pode ser. Ou então, e permitam-me que também faça esta parte, Sr. Deputado, eu termino entretanto, mas apenas dar esta nota, porque acho que também é importante para todos percebermos um bocadinho, em conversa com alguns elementos da Força Policial presentes em alguns jogos, e nós tentámos percebermos porque é que isto acontece. Tivemos já mais que uma vez vários colegas a dizerem que, por vezes, é preferível nós não vermos, porque senão vou ter eu que ir presente a tribunal no outro dia e amanhã é o meu dia de folga e ninguém me paga este dia. Portanto, para termos aqui um bocadinho a noção daquilo que também nos é transmitido, aquilo que também é feito e, efetivamente, um elemento da Força Policial, numa situação onde isto acontece e não conseguimos, de forma efetiva, deter aquele agressor e ser exemplar, naturalmente vai fazer com que se desvalorize o lá estar a polícia e se desvalorize depois aquilo que é as punições. Força. Só colocando aqui uma pequena chega, relativamente às forças de segurança. A força de segurança pode atuar sem ser necessariamente no caso de uma agressão, e é isso que nós também sentimos. Em muitos jogos, o que acontece é que o público acaba por seguir a linha orientadora dos insultos, dos boatos, das calúnias, e nós conseguimos identificar isso, conseguimos identificar o momento em que ocorrem as agressões com algumas declarações públicas, portanto, acabam por inflamar a opinião pública. O público que está presente nos jogos acaba por ter um comportamento que não é o mais regular e as forças de segurança podem intervir. E o que acontece é que grande parte delas acaba por ignorar, preocupa-se unicamente em assistir ao jogo, em verificar que o árbitro se é ou não agredido e a fazer um pequeno relato. Por isso é que eu aqui tenho que reforçar esta ideia. É inadmissível e nós sentimos que o Estado de Direito está a falhar quando, durante uma campanha, um árbitro é agredido, é um crime público, é do conhecimento de todos e as forças de segurança não atuaram. Portanto, limitaram-se simplesmente a fazer o registro da ocorrência. E esta demissão por parte do Estado já vem desde 2012, porque a partir do momento, por questões de ordem económica, retira a força de segurança obrigatória, acaba por permitir que as associações se autorregulem. Nós compreendemos essa situação, mas já passou uma década. E ao longo desta década não temos tido resultados positivos. E o que acontece é que muitas associações acabam por autorizar que os clubes indiquem 2 ou 3 elementos afetos ao clube, sem qualquer tipo de formação, sem conhecimento do que é que têm que fazer, para assegurar a proteção de um fenómeno, de um espetáculo. Agora, quando as coisas correm mal, essas pessoas não têm responsabilidade nenhuma. O que é que nós defendemos? Policiamento obrigatório, sim, sem sombra de dúvida, mas não existindo policiamento obrigatório, essas pessoas têm que ser responsabilizadas, essas pessoas têm que ter formação. Essa formação poderia ser dada pela autoridade É isso, a Autoridade de Prevenção e Combate à Violência do Desporto. Tem que ser pessoas especializadas, porque se nós continuarmos a dar esta autonomia às associações de futebol, o que pode acontecer é que a formação não é feita de forma conveniente e o que pode acontecer é que qualquer clube indica um elemento sem a noção da responsabilidade da função que vai exercer. Desculpa. Não, é apenas mesmo só dar aqui mais, dizer ao Sr. Deputado
desculpe, ao Sr. Deputado apenas dizer, e perguntou-me muito bem, que é este o exercício que nós temos que perceber, é o que é que tem falhado. Efetivamente, o que é que tem falhado? Porquê é que isto tem falhado? E no nosso entender, naturalmente, se a gente soubéssemos, e se fosse uma coisa fácil, o que é que tinha falhado, era nós facilmente o resolvíamos. Mas o que tem falhado, no nosso entender, são duas situações. É, efetivamente, não percebermos muito bem o movimento desportivo e aquilo que é a responsabilidade do Governo, ou seja, a pergunta que você fez é onde é que entra um e onde é que sai o outro? Onde é que existe aqui onde é que existe esta fronteira? E não sabermos onde é que existe essa fronteira complica-nos. Por um simples facto, acaba por ser, as situações de agressão acabam por ser contra um agente que a sua expressão é pouca, ou seja, 4.000 elementos em 280 mil, em que vamos empurrando um bocadinho com o tema e vamos pegando um bocadinho nas percentagens, ou seja, 10.000 jogos acontecem, em 10.000 jogos por fim de semana acontece uma agressão em média, desvaloriza-se e isso vai fazendo com que vá passando esta situação de impunidade. E então só nos chamamos mais a atenção quando acontecem, como aconteceu em dezembro, 7 agressões. E então aí ouvimos falar mais sobre o tema. E o que tem falhado é um bocadinho isso, é não percebermos muito bem que sempre que está em causa a segurança de um cidadão, o Estado está a falhar. Sempre que existe essa intervenção, o Estado está a falhar. E depois, naturalmente, também existe aqui outra coisa que está a falhar e que não podemos dissociar isso, é as associações de futebol, como disse o meu colega, terem o poder e sem grandes regras, no sentido de fazer os regulamentos disciplinares à sua medida, ou seja, os regulamentos disciplinares à medida dos seus associados. Quem é que vota para os próprios regulamentos? São os clubes. É óbvio que os clubes não vão fazer regulamentos mais punitivos quando são eles próprios que estão a votar. É óbvio que a APAF, ao longo dos anos, tem feito isto, até inclusive com a Liga Portugal, naquilo que são as punições. A negociação é sempre muito à volta do mesmo. Aumentam os máximos, mas depois os mínimos mantêm-se o mesmo. Ou seja, mantendo os mínimos o mesmo, sabemos que aquilo pouco ou nada vai alterar, porque depois acaba por 99% das vezes serem os mínimos que são atribuídos. Portanto, esta forma como os regulamentos disciplinares são feitos à medida dos seus clubes ou dos seus interesses, em nada beneficiam ou defendem, não se trata de beneficiar, mas sim defender a arbitragem. Isto de uma forma, não sei se respondia a todos, mas era de uma forma geral isto que pretendia dizer. Obrigado. Muito obrigado pela sua nova intervenção. Salientar aqui que, se há pouco o deputado João Castro enalteceu a criação deste grupo de trabalho com especial foco na violência no desporto, é também por audições como estas que se salienta essa mesma afirmação, se dá um maior ênfase à importância da discussão desta temática e, portanto, renovo o agradecimento da vossa presença, da vossa disponibilidade. Certamente poderíamos continuar aqui a fazer esta discussão porque muito poderia ser dito e certamente não será a última oportunidade e, portanto, renovando queria dar aqui um à parte também aos senhores deputados, informaram-me que já temos na nossa posse a apresentação aqui realizada e, portanto, vamos distribuir por todos. Já seguiu, portanto, já receberam a apresentação, as questões que foram colocadas e, portanto, faríamos aqui 2-3 minutos de pausa para darmos continuidade depois à nossa ordem do dia. Eu acompanho, neste caso,